Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos ainda no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, como eu tenho dito para você, ele começa no capítulo 5, com as bem-aventuranças, e termina no capítulo 7. São 3 capítulos onde Jesus ele vai fazer as recomendações para que nós possamos viver o caminho de santidade. Se você quiser ser santo, leia o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus e medite. Depois de meditado, ou seja, depois que você guarda no seu coração tudo, e eu também, claro, pratiquemos. Não vamos ser daquele tipo de pessoas que ouvem a palavra de Deus e diz assim: isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu não vou fazer. Nós temos que fazer tudo. Porque quando Deus nos fala, Ele nos fala porque Ele quer nos salvar. É por isso que nós dizemos, ao terminar ali, nós sacerdotes, ao celebrar a missa, proclamando o Evangelho, nós falamos palavra da salvação, todos vocês respondem, glória a vós, Senhor, reafirmando, dizendo, é isso mesmo, uma vez falado, uma vez meditado, eu vou procurar fazer. Até nas aparições de Nossa Senhora lá em Medjugorje, ela falou para os videntes que na quinta-feira seria bom meditar esse capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus. O motivo eu não sei. Eu poderia até dizer, será que é porque quinta-feira é o dia apropriado, porque na quinta-feira Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia e também o sacramento do sacerdócio? Será que é por causa disso? Porque é um dia propício também para que nós possamos rezar também mais e fazer adoração? Bem, o motivo eu não sei, mas o importante é que ela falou isso e seria bom nós fazermos. Porque ali está tudo que é necessário para nós nos santificarmos. Tanto que no final, lá no capítulo 7, né, Jesus vai dizer o seguinte: sede santos, como o vosso Pai do céu é santo. Ou sede perfeito, como o vosso Pai do céu é perfeito. Então, dentro deste clima, desta introdução que eu acabei de fazer para você, dentro do Sermão da Montanha, hoje nós estamos no capítulo 5, do versículo 33 até 37, aonde Jesus vai nos falar a respeito do juramento. Depois eu recomendo você a pegar o Catecismo da Igreja Católica, ali os parágrafos 2150 e 2155, que vai falar sobre o segundo mandamento,
não falar o nome de Deus em vão. O nome de Deus, ele é santo. O nome de Deus não pode ser colocado em brincadeiras. O nome de Deus não pode ser usado em juramentos, ainda mais quando são situações de mentira. Então, Jesus hoje, ele fala com muita veemência. Observe que algumas vezes aqui no Sermão da Montanha, Jesus, ele fala algo do Antigo Testamento e agora ele usa da autoridade dele. Eu, porém, vos digo. Porque toda a autoridade foi dada no céu e na terra a nosso Senhor. Ele é Deus. Jesus não é qualquer pessoa. Jesus é Deus. Então veja como é que ele começa hoje. Ele diz assim: vós ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Tá vendo? Não jurarás falso. Mas uma vez que é feito o juramento, então cumpra, é preciso cumprir. Aí Jesus disse: eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Agora veja o que é importante nós fazermos. Jesus diz assim: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Você compreendeu? Eu fiz toda uma leitura novamente para que isso fique na nossa cabeça. Meus irmãos, nós vivemos tempos de mentira. A mentira está em alta. E nós não podemos viver de mentira. O nosso caminho de santidade não se faz na mentira. O nosso caminho de santidade se faz na verdade. Jesus deixou isso bem claro. O pai da mentira é o diabo. Nós não somos filhos do diabo. Nós somos filhos de Deus e Deus é a verdade. Então, acontece de nós vermos pessoas fazendo juramentos, ou seja, usando o nome de Deus em vão para salvar a sua cabeça. Então a pessoa, ela cometeu um ato errado, mas ela sabendo que isso vai causar um grande prejuízo na vida dela, ela usa o nome de Deus. Eu juro que eu não fiz isso. Eu juro por Deus que eu não fiz isso, sendo que ela fez. Isso é um pecado gravíssimo. Reveja a sua vida, porque eu também estou revendo a minha. Será que lá no passado houve alguma situação que eu ou você, por isso que eu estou dizendo que eu preciso rever também, eu usei o nome de Deus em vão, jurando. Eu fiz o ato e disse, eu juro em nome de Deus que eu não fiz. E foi feito. Você compreende? Se você fez isso, meu irmão, minha irmã, Padre José Augusto, se você fez esse tipo de juramento, procure um sacerdote. E vai se confessar.
Um outro tipo de juramento que muitas pessoas fazem. Eu juro por Deus que eu vou destruir a sua vida. Tem cabimento fazer um juramento desse? Isso é pecar contra o segundo mandamento. É usar o nome de Deus em vão. Eu juro que eu vou destruir a tua vida. Eu juro por Deus que eu vou te matar. Eu juro por Deus que eu vou mandar alguém te pegar e acabar com você. Estou falando assim, dessa forma, para você ver como é que eu e você poderíamos fazer uma coisa dessa, jurar em nome de Deus para prejudicar a vida do outro. Você compreendeu? Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não, que o meu sim seja sim, que o meu não seja não. Vamos ser verdadeiros, vamos assumir os nossos atos, meus irmãos. Assumamos os nossos atos. Mas não vamos colocar Deus no meio, não vamos colocar Deus na situação. A mesma coisa eu quero falar para aquelas pessoas que gostam de fazer promessas. Cuidado com as promessas. Antes de você fazer uma promessa, se avalie, se observe. Veja se é possível fazer ou não. Por exemplo, daqui de Cachoeira Paulista para Aparecida, dá mais ou menos ali uns 30 minutos, mais ou menos de 30 a 40 minutos. Aí você faz uma promessa a Deus. Você tem alguém doente na sua casa, vamos supor que seja seu filho, aí você pode ver se é seu filho, se é seu irmão, se é seu esposo, sabe lá quem. Aí você faz a promessa que se Jesus curar aquela pessoa, você vai de Cachoeira Paulista até Aparecida de joelhos. Não tem cabimento. É colocar o nome de Deus em vão numa situação dessa. Não seria melhor você dizer assim, Senhor, cura meu filho. Senhor, olha, tal pessoa está doente. Eu estou te pedindo, se for da tua vontade, que ela seja curada. Mas faz uma promessa que depois não vai cumprir. Se não vai cumprir, então não faça. Você está entendendo? E aí a pessoa fica agora com problema de consciência porque o filho ficou curado e agora eu tenho que cumprir a promessa que eu fiz de Cachoeira Paulista até Aparecida andando de joelhos. Agora eu não tenho como fazer isso. Como é que vai ser? Ai, meu Deus do céu. Tem que procurar um sacerdote. Olha, uma recomendação que eu faço, quando você for fazer algum tipo de promessa, procura um padre, conversa com ele. Padre, eu estou querendo fazer esse tipo de promessa. E ali, veja com o sacerdote o que é que se pode fazer, se você tem condições ou não de fazer. Mas não vai no impulso. Aí vem no impulso, eu vou fazer isso se o senhor fizer aquilo. Vamos ter um relacionamento mais gratuito diante de Deus, sem ficar colocando Deus contra a parede e depois não se consegue fazer. Por exemplo, um outro tipo de promessa que se faz, eu vou ler todos os dias a Sagrada Escritura. Eu prometo a Deus que eu vou ler todos os dias a Sagrada Escritura. Seria melhor você dizer assim, Senhor,
com a tua graça, com o teu auxílio, diante das circunstâncias que eu vou viver durante o dia, eu vou ler a Sagrada Escritura. Mas diante de uma circunstância que eu não possa, então eu não farei, mas farei o possível. Fica mais leve, porque todos os dias eu vou ler, eu prometo, e ainda eu juro por Deus que todos os dias eu vou ler a Sagrada Escritura. Meus irmãos, pode ocorrer uma doença, pode ser que se passe por uma cirurgia, pode ser até que você perca a Bíblia e não encontra naquele dia, só vai encontrar no outro dia. Como é que você vai fazer agora diante de uma promessa ou juramento? Eu juro que eu vou ler. Vamos fazer com mais leveza? Vamos ter um relacionamento melhor com Deus? Por isso que Jesus está falando aqui, olha, no Antigo Testamento lá se dizia, né? Vós ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis, nem de modo algum. Não jureis, ele está dizendo. Que seu sim seja sim. Que seu não seja não. O resto vem do maligno. E nós não vamos entrar nesta onda, meus irmãos. Vamos ser verdadeiros. Jesus é o caminho, ele é a verdade. Ele é a vida. Se nós estamos bem com Deus, é o importante. Repito mais uma vez o que eu disse há pouco tempo. Vamos assumir os nossos atos. Agora, se você quiser jurar, fazer o juramento, você faça o juramento. Você está entendendo? Se você quer fazer o juramento, mas que seja um juramento verdadeiro, que não seja um juramento na mentira. Por exemplo, existem situações que é necessário realmente nós jurarmos, até mesmo para que o outro possa entender. Olha, uma vez que você não quer entender, uma vez que você não acredita no que eu estou falando, então eu juro por Deus. É porque aí o jurar por Deus, você está incluindo realmente uma coisa que, se você estiver mentindo, a coisa não vai ficar boa para você não, e nem para mim. Mas eu juro por Deus que eu não fiz isso. Eu coloco agora Deus como testemunha de que eu não fiz isso. Você está dizendo que eu fiz, então eu juro por Deus que eu não fiz. E se eu estiver mentindo, que as consequências dessa mentira aconteçam na minha vida. Circunstâncias, mas não ficar brincando aí com o nome de Deus constantemente, mentindo e dizendo que e colocando Deus no meio para reafirmar a mentira, para que o outro acredite. Que Deus não permita que isso aconteça conosco. Que Deus nos livre deste mal, não é verdade? Que seu sim seja sim, que seu não seja não, porque realmente o resto só pode vir do maligno. O que vem além disso é do maligno. E nós não somos servidores do maligno, nós somos servidores de Deus, e é a Deus que nós pertencemos. Faça uma avaliação, veja
se você fez algum tipo de juramento, foi falso, você mentiu, você usou o nome de Deus e até mesmo acabou prejudicando alguém por causa disso. Você jurou a Deus que, diante de uma pessoa, que ia fazer mal para tal pessoa. Isso não se pode fazer. Que seu sim seja sim, que seu não seja não. Tudo que for além disso vem do maligno. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.